Olá, meus queridos amigos. Esse é o nosso primeiro encontro. Nós vamos trabalhar sobre o livro Bem-aventurados os Simples, que é um livro escrito pelo Espírito Valérium. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus. Nesse livro, que foi escrito por volta de 1963, se não me engano, existe 50 pequenos contos e são de narrativas rápidas, e pequenas, mas com um valor profundo de ensinamento. Escrito pelo Espírito Valérium, que transmite importância e simplicidade e humildade, virtudes primordiais que são exaltadas, pelo nosso Senhor Jesus. Entre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que são preceitos fundamentais para o nosso equilíbrio, para a nossa vivência diária. As psicografias foram feitas por Valdo Vieira, que trabalhou muitos anos com Chico Xavier. O autor espiritual ele aborda diversos assuntos de interesse do cotidiano, relembrando-nos sobre o bom senso diante das adversidades da vida, a paciência perante o imediatismo, o significado do perdão frente à injúria e o valor da responsabilidade para o cumprimento de nossos deveres no nosso dia a dia e de cristãos que somos. Então, nosso primeiro texto, nossa primeira história, chama-se Destinos, que diz assim: a árvore generosa eleva-se à beira da estrada. Os viandantes que passam famintos e exaustos buscam-lhe os frutos, e no desvario de suas necessidades atiram-lhe pedras. Espancam-na com varas, sacodem-lhe os galhos, quebram-lhe as grimpas, talam-lhe as folhas, sufocam-lhe as flores. Esmagam-lhe os brotos tenros, ferem-lhe o tronco. Mas a árvore sem queixa, nem revolta, balouçando as frondes, doa a todos que a maltratam os frutos substanciosos e opimos de sua própria seiva. Esse é o seu destino. Também na estrada da existência onde você vive, transitam os viajores da evolução, apresentando múltiplas exigências a lhe rogarem auxílio. E na loucura dos seus caprichos, atiram-lhe pedras de ingratidão. Espancam-lhe o nome com as varas da injúria, sacodem-lhe o coração a golpes de violência. Quebram-lhe feições preciosas, usando a calúnia. Talam-lhe os serviços que a tesoura da incompreensão. Sufocam-lhe os sonhos nos gases deletérios da crueldade. Esmagam-lhe as esperanças com as pancadas da crítica. Ferem-lhe os ideais com a lâmina da ironia. A todos, porém, sorrindo fraternalmente, aprenda com a árvore generosa a doar os frutos do próprio esforço, sem revolta e sem queixa. Espírita, não estranhe se esse é o seu destino. Quando esteve humanizado entre nós, com o amor em comum, esse foi o destino de Jesus, o nosso Mestre. Que lindo, né? Que lição que a árvore pode nos estar oferecendo neste momento, né? Ser espírita, Esse é o nosso destino. E o que é ser espírita? O que o espírita é diferente do católico, do evangélico, do budista? Somos diferentes? Não. Mas Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça poder desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, se reconhece o espírita pelo esforço que ele imprime
em sua vida, na sua luta diária, reconhecer que não é só ir ao centro espírita e estudar os livros da codificação que faz dele um bom homem ou uma boa mulher, um servidor fiel. Não. O que vale é o que está dentro de si, a vontade de transformação que cada um desses seres, desses irmãos, tem de se melhorar. No capítulo 17, em Seres Perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre os bons espíritas. O que caracteriza o verdadeiro espírita? O espírita é um cristão? Muitas pessoas se perguntam, o espírita acredita em Deus? O espírita acredita em Jesus? É claro, somos cristãos. Nós acreditamos na existência de um Deus criador que nos transforma, assim como acreditamos no seu Filho, que nos consola a todos os tempos. O Espiritismo traz para a humanidade as práticas de Cristo, facultando-nos uma fé inabalável, aquela fé segura, a fé raciocinada, né? Muitos dos que se dizem espírita, talvez eles não tenham caído em si o tamanho que é a responsabilidade desses ensinamentos que ele está recebendo. As consequências, né, de não estarem aplicando esses ensinamentos em si mesmos para a própria transformação, que será também a transformação dos que estão à sua volta. Então, não por culpa da doutrina, mas por inaptidão do próprio homem que ainda está cego por suas paixões inferiores, acaba dando falsas interpretações humanas àquilo que é uma lei divina. Então, pessoas que deturpam esse conhecimento dão suas próprias interpretações, fazendo coisas erradas, então isso não pode ser remetido à doutrina espírita, né? Mas ao próprio homem que está caminhando por caminhos tortuosos. No Espiritismo nada tem de misterioso, né? As vozes do grande além vieram trazer para nós o que já está guardado no nosso subconsciente, o que está guardado no nosso espírito, né? Então não se precisa ter uma inteligência fora do comum para entender o conhecimento do Espiritismo, né? Mas sim o que nós precisamos? Ter sensibilidade, ter maturidade e senso moral para compreender esses ensinamentos. Há também os desavisados, né? Que são aqueles que se preocupam mais com os fenômenos, né? Do que com a moral, né? Então acha que não é necessário fazer todo o estudo da doutrina, né? Querem, leem uma vez, por exemplo, o livro dos Espíritos ou o livro dos Médiuns e acham que já dominam tudo, né? E querem ser ainda o que não são capazes de ser, né? Penetrar nos conhecimentos do Criador e sem serem dignos. Quem somos nós para desvendarmos os mistérios de Deus, se ainda existe dentro de nós tanto egoísmo, tanta cegueira e tanta maldade? Então, aceitar a doutrina é aceitar que somos imperfeitos, né? E o nosso dever é o quê? É buscar a nossa reformulação íntima, a nossa reformulação moral. Aceitando a doutrina já é um passo para isso, né? Aceitar esses preceitos com sinceridade é querer caminhar para rumos superiores, né? Na busca do adiantamento moral. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, assim disse Kardec, né? Então vai estar aí o mérito, não que o espírita seja melhor do que o católico, que seja melhor que o budista ou o protestante ou o evangélico, né? Mas o que nos distingue é isso,
é saber que nós temos esse conhecimento, saber como nos utilizarmos dele, porque ele deixa tudo bem claro, que precisamos vencer, primeiramente a nós mesmos, para, num futuro, estarmos transformando o nosso eu na busca do nosso melhor para ajudarmos a humanidade. Então, ser espírita é praticar os ensinamentos de Jesus. Por mais que a gente esteja sentindo dor, por mais que estejamos machucados, porque o espírito ele não está salvaguardado das suas provações. Todos nós temos provações, temos dívidas a ser saldadas com as leis divinas, né? Então, por mais que estejamos machucados pela vida, o espírito ele deve entender que ele precisa buscar essa transformação, transformar esse seu eu egoísta em nós, né? Hoje em dia nós temos que trazer o bem comum para todos que estão à nossa volta. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, cuidando de nós, nós vamos ter condições de transformar todos esses sentimentos bons que temos em favor do nosso próximo. Então, é a cada dia. A nossa jornada, nós não teremos descanso enquanto estivermos aqui na Terra. Ela será a busca da nossa melhor versão, todos os dias, sabendo, procurando nos colocarmos no lugar do outro, para quê? Para que a gente tenha condições de ajudá-lo na sua dor também. E quando nós não pudermos, não soubermos como contribuir, né, para a dor, para consolar, para ajudar esse próximo, podemos nos utilizar da oração. Então, ser espírita é buscar aceitarmos-nos como seres imperfeitos, mas que pode e nós devemos servir dentro das nossas possibilidades, aprendendo a nos perdoarmos também, pois cada dia é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá para nós aprendermos a amar e a servir. Ser espírita é buscar a pureza do nosso coração, mesmo sabendo que ainda dentro de nós existe as paixões inferiores e que mesmo na lama nós podemos aprender com a flor do lótus, que ela nasce na lama, mas ela permanece pura e límpida, exalando seu perfume e a sua beleza. Então nós podemos buscar dentro de nós essa beleza. Do charco podemos sair e nos elevarmos para as supremas fontes da beleza do Criador. O Espiritismo nos proporciona isso. Todos esses sentimentos, se nós imprimirmos nossa vontade em querer ser, querer evoluir e elevar-se no caminho da luz. Ser espírita é respeitar o outro na sua fé, é ser benevolente, é ser tolerante, verdadeiro, honesto, humilde, brando, pacífico. O espírita ele não é perfeito, mas se conhece o verdadeiro espírita pela vontade que ele tem de ser melhor em sua essência para conhecer o amor de Jesus. Então essa é a lição que nós aprendemos com a árvore. O nosso destino. Não estamos legados a sofrer para sempre. Não estamos legados a sermos imperfeitos para sempre. E pelo conhecimento que temos hoje, já sabemos, através do Espiritismo, através do Cristo Consolador e deste Consolador prometido, as vozes do grande além vieram nos dizer que precisamos cuidar, precisamos nos burilarmos, porque a vida continua e seremos merecedores do futuro do reino de Deus, para que sejamos mais felizes, mas se cuidarmos agora, fazendo do nosso destino o destino do bem, do amor, da paz e da fraternidade entre todos. Gratidão a todos meus irmãos. Por aqui meus amigos, vou encerrar deixando essa reflexão, pedindo a Jesus que possa visitar todos neste momento, levando paz, amor e harmonia no coração de todos. Que possamos viver em alegria com nosso Senhor Jesus Cristo.
Gratidão, beijo no coração.